Amigos e amigas, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante: perfis de risco. E por que você deveria, no mínimo, estar ciente disso? Eu sou o John Silva, estou aqui para DQ Labs gravando esse vídeo. Queria pedir para vocês no começo do vídeo para se inscrever no canal do YouTube, visitar o nosso site que está na descrição. Se quiser, visita meu Twitter também, lá eu compartilho bastante material gratuito e outras coisinhas que eu estou estudando. Mas vamos falar da parte boa. Vamos falar de perfil de risco. Se você está aqui vendo esse vídeo, eu já consigo assumir com uma certa assertividade que você tem interesse em mercado financeiro, em trading. E se você fosse escolher onde se colocar no espectro de conservador ou arrojado, você provavelmente estaria um pouquinho mais próximo do arrojado do que do conservador. Bom, pelo menos é a concepção que a gente tem de perfis de risco hoje, né? Que normalmente tem dois espectros, né? Dois extremos de um espectro, na verdade, que é conservador e arrojado, e você pode transitar aqui no meio né, dessa linha. Né? Você pode ser mais arrojado, mais conservador, você pode ser arrojado um pouquinho, mas ainda ter alguns investimentos em que você se considera conservador. Então, essa setinha azul provavelmente vai estar diferente para cada tipo de pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Só que eu queria falar um pouco com vocês do que? Da noção de risco. E do que é realmente risco quando a gente está falando de investimentos, de trading e de algo trading, tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Não deu. Pronto, voltando. Queria falar com vocês, na verdade, queria mostrar um, um texto de um livro que eu queria recomendar a todo mundo a leitura, que é Trading in the Zone, do Mark Douglas. Quem me recomendou esse livro foi o JJ, e eu agradeço a ele repetidas vezes por ter me recomendado um livro tão incrível. Que esse livro efetivamente fala do relacionamento do trader com a sua noção de risco e o que fazer para não deixar isso ser a sua ruína. Então, eu vou fazer uma tradução livre aqui, mas quem conseguir ler em inglês, maravilha. Mas a maioria dos traders não tem absolutamente nenhuma ideia o que significa ser um tomador de risco. Né? E como um bom trader, de fato, pensa sobre o risco. Né? Os melhores traders eles não tomam um risco por tomar, mas eles aprenderam de fato a abraçar a noção de risco e entender o que está em jogo, o que eles estão dispostos a colocar na mesa. Então tem um gap psicológico muito grande em assumir que você é um tomador de risco simplesmente porque você é trader e você ser de fato um tomador de risco por aceitar completamente o que aquilo significa. É muito fácil a gente falar que a gente é risk taker, que eu sou investidor arrojado, agressivo, simplesmente porque você trada e faz day trade no índice. Mas aqui, se você faz day trade no índice e vê sua posição indo contra você e você rapidamente fecha aquela posição numa euforia extrema e não foi algo pré-planejado, você não é um tomador de risco. Você comprou um ticket para uma montanha russa e não sabia, não tinha noção dessa viagem. Então, você é turista. Você é bem-vindo, você é um turista no mercado financeiro. E normalmente turistas não se dão muito bem. Então, primeiro a gente tem que estar ciente. Eu sou um tomador de risco mesmo? Eu tenho 100% ciência do que eu estou disposto a colocar na mesa para poder entrar numa operação e provar que a minha hipótese, o meu alfa, que eu acredito que eu tenho uma vantagem sobre o mercado, está correta? Então, a gente tem grandes problemas de quem não sabe tomar risco, porque normalmente ou a pessoa fecha a operação
na correria, ou não fecha a operação, ela simplesmente casa com o papel, aquela operação, e fica segurando um loss ad infinitos. Então, os riscos no trader não importam para quem é um trader de sucesso. Porque o trader de sucesso, antes dele entrar no trade, ele já considerou os riscos envolvidos. Agora, quando você não é um trader de sucesso, os riscos vão impactar desde o começo até o final da sua operação. Então, eu só queria terminar aqui, ó, e pegar essa última frase. Tentar fugir de algo que não tem como fugir vai ter um efeito desastroso na sua habilidade de ser um bom trader. Então, se a tomar risco é inerente à atividade exercida, trading, aprenda a tomar o risco da forma correta. E isso, independente se você for um trader sistemático, discricionário ou quant. Porque nos nossos modelos quantitativos a gente tem que ter essa noção de risco justamente para poder montar uma gestão de risco para o nosso algoritmo. Então, tem pessoas que falam que é mais fácil você ser um trader arrojado quant trader, porque você terceiriza toda a parte de esforço psicológico, e eu concordo com essa narrativa, mas não é impossível você ser um trader discricionário e ter uma gestão de risco afiada, como se fosse um algoritmo. Você só precisa estar 100% ciente disso antes de abrir cada operação. Bom, vamos lá. Um outro assunto que eu queria falar com vocês é o quê? A tomagem de risco simplesmente por tomagem de risco. Tipo, eu tô aqui tomando risco na bolsa porque, faz parte do investimento da profissão trader eu tomar risco. Então eu tô tomando aqui, sabe? Meio que você tá sendo levado simplesmente pelo fluxo do negócio e não tá pensando necessariamente em como otimizar cada aspecto. E o que diferencia bons traders de muitos bons traders, discricionários, quantitativos e etc., sistemáticos, é de fato reconhecer o risco. Esse é o primeiro passo que a gente passou. Mas minimizar ele. Aí que tá. Aí que a noção daquela linha de conservador e arrojado já começa a ficar um pouco mais confusa para mim. Por quê? Eu sou um investidor arrojado, porque eu uso trading e é day trade e eu tenho os modelos rodando. Mas ao mesmo tempo eu sou conservador. Por quê? Porque eu tento de todas as formas, uma vez que eu descobri o risco e eu aceitei, eu tento de todas as formas minimizá-lo. Então, parece que é uma dicotomia, né? Parece que a gente não consegue ter os dois mundos. Você só consegue ser conservador ou você consegue ser só arrojado. Factualmente incorreto. Eu consigo ser arrojado na minha escolha de pegar uma estratégia de day trade para poder ter um potencial de resultado maior, mas eu consigo ser conservador uma vez que eu conheço o risco, eu consigo fazer uma análise de drawdown, enfim. Os últimos vídeos aqui do canal a gente fala um pouquinho sobre isso, né? De análise de curva de capital, de drawdown, de otimizar portfólio. Uma vez que eu tenho noção disso, eu consigo ser conservador e tomar atitudes para minimizar esse meu risco, porque tomar risco simplesmente just for the sake of it, simplesmente por tomar, aí você tá sendo burro, você não tá sendo alguém peculiarmente inteligente. Então tem uma frase aqui que eu gosto muito de um outro livro incrível, que foi o JJ que me recomendou, que esse livro não é sobre trading, tá? Esse livro é sobre business, mas a, no diagrama de Venn a gente tem uma interseção muito grande entre negócios e trading. Porque querendo ou não, você está cuidando do seu capital e você quer alavancar e você tem N impedimentos e você tem gerenciamento de risco, gerenciamento de capital e estratégias relacionadas. Então, nesse livro de business tem uma frase que é o quê? Uma estratégia efetiva deveria ser sobre minimização do risco e não simplesmente a tomagem do risco, né? Tomar o risco simplesmente pelo ato de tomar o risco, mas uma estratégia efetiva seria de fato minimizar esse risco. Então a gente começa a andar um pouco
nesse espectro aqui, a gente começa a perceber que, na verdade, isso não é uma linha e eu tenho dois campos opostos. É mais ou menos não sei, uma figura um pouco mais circular, assim, onde, querendo ou não, conservador e arrojado estão muito mais próximos do outro do que a gente estava imaginando. No final das contas, conservador e arrojado podem estar no mesmo lugar. Então, deixa a gente pensando. Cara, qual que é o meu perfil de risco? E é uma pergunta muito mais profunda do que, eu gosto de investimentos de renda fixa e renda variável. Não. O, como você está lidando, sabendo da existência dos riscos que você está tomando? Você está buscando minimizá-los ou aumentá-los? Né? E aumentá-los em função do quê? Em função da troca de um potencial retorno maior? E não é só simplesmente sobre a escolha de qual modelo você vai colocar também para rodar no seu portfólio. Então, eu só queria terminar esse vídeo com a última frase aqui de um outro livro incrível, que foi o JJ que me recomendou também, que é o The New Trading for a Living, do Alexander Elder. Quem não conhece, por favor, pare o que está fazendo. Não vai correr atrás de curso, não vai correr atrás de nada. Se você não fez nada até agora, leia esse livro, para começar. Que pelo menos vai te dar uma base muito boa de trading e gestão de risco e preservar o seu capital. E numa tradução livre diz o seguinte, né? Os níveis elevados de risco podem impactar na sua habilidade de performar, de tomada de decisão. Você tem que se treinar aos poucos a aceitar riscos maiores se você tiver, se você quiser fazer isso, para ter capacidade de ter lucros maiores. Mas aqui ele está falando especialmente de capital. Será que, por exemplo, isso a gente passa, quem é algo trader, quem é trader sistemático, porque a gente coloca um capital X para rodar no modelo, e esse modelo começa a funcionar. Só que a gente já fica pensando, será que eu vou colocar toda a minha grana nesse negócio aqui? Eu vou vender meu carro para poder botar. O problema é o quê? Um negócio uma coisa é você estar operando com R$ 100. E aí você tem um drawdown de R$ 20 no dia. R$ 20 para uma pessoa não pode ser muita coisa. Mas e se você trocar esse capital de R$ 100 e colocar de 10 mil? Esses R$ 20 já se tornam 2 mil num dia. Você teria estômago para aguentar um drawdown de R$ 2.000 num dia? Mesmo tradando automatizado? Olha, eu não mudei a porcentagem. Continua sendo 20% de drawdown. 20 para 100 e 2 mil para 10 mil. Mas você teria estômago para aguentar isso? E essa citação aqui no livro do Alexander Elder fala muito sobre isso. Em vez de você tirar logo de 100 e passar para 10 mil, vai de 100 para 200, 500. Vai se adaptando mais à magnitude do negócio que você está se envolvendo. Porque trading é um negócio. Então, a gente não começa numa empresa trilionária de cara. A Apple não começou no tamanho que ela está hoje. Ela começou numa empresa de garagem. E os riscos e a escala foi aumentando com o tempo. E a equipe envolvida para poder tornar o que a Apple é hoje foi crescendo. Logo, no nosso negócio que é trading, a gente não deveria esperar se tornar uma Apple do dia para a noite. Né? Claro, estou exagerando nas analogias aqui. Mas o que o Alexander Elder aqui, ele fala coisas valiosíssimas que a gente tem que levar em consideração para nossa construção de noção de risco. Que dependendo quão ativamente você trada, cara, você consegue mensurar o quanto você está disposto a escalar esse portfólio em semanas ou em meses. E se você tiver uma sequência de losses muito grande e começar a se duvidar, e aí eu tô falando tanto com os algo traders até com quem é trader discricionário.
Às vezes, os portfólios que a gente cria, né, as estratégias que a gente coloca para rodar em conta real, elas podem e eventualmente irão perder o alfa de mercado. Ou seja, essas estratégias vão começar a perder dinheiro. Então, quando a gente começa a ver modelos perdendo dinheiro numa certa frequência, a gente tem que fazer uma análise da gestão de portfólio e se perguntar: será que vale a pena eu diminuir o capital que está rodando nesse portfólio, pelo menos para ver como é que esse portfólio vai se comportar no próximo período de tempo? Ou a segunda opção é: será que não vale a pena eu tirar uma estratégia que está rodando nesse portfólio, a que está gerando uma quantidade de trades perdedores muito grandes, muito além do que eu estava esperando? Então, por mais que gerenciar um portfólio de estratégias de algo trading seja um negócio arrojado, a gestão desse portfólio e tá sempre atento às discrepâncias de performance é conservador. Eu não quero que aquilo que eu montei saia da linha. Ou o quanto eu estou disposto a aquilo que eu montei sair da linha até que eu vá tomar uma atitude. Então, o que era para ser um vídeo completamente binário sobre perfis de trade, na verdade se tornou uma elucubração sobre o quê? Sobre esse espectro, sobre o que de fato é um perfil conservador e arrojado. E a gente ser arrojado em algumas coisas, mas conservador em outras. E uma vai agregar com a outra. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, especialmente para quem tá tradando, já tá começando a rodar alguns portfólios e quer aumentar a mão, mas não tá muito seguro. Ou começou a ter uma sequência de losses e não sabe se diminui a mão, se realmente tira algum modelo de rodar. A gente tem uma série de técnicas para saber se o modelo parou de funcionar ou não, mas isso daí não vai entrar como tópico desse vídeo. A gente fala disso na DQ Labs, né, que é a nossa comunidade de Quant Algo Trading, que tem aulas do básico até o avançado, de trading quantitativo, design de estratégia, gestão de risco de portfólio e, em breve, também um módulo de programação de robôs da forma certa. Então, acho que pode ser algo interessante em quem está querendo começar nesse mundo, tá bom? Então espero vocês lá. Cliquem no link da descrição e se eu for pedir alguma coisa desse vídeo que saia, que vocês vão lembrar, leiam os livros que a gente abordou hoje. E aí a curva de capital de vocês vai me agradecer. E na verdade vai agradecer o JJ, que foi quem me recomendou esses livros. Mas eu passo as honras para ele. Obrigado, pessoal. Tamo junto e um abraço.